Olá, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar aqui rapidinho de gráfico. Primeiramente, a gente vai falar aqui do SP500. Deixa eu abrir ele aqui. Qual que é o ponto que a gente precisa analisar aqui, cara? Primeiramente, a gente está em uma zona de resistência, sim, aonde 3.822 aproximadamente é a nossa zona a ser rompida. Se a gente botar uma extensão de Fibonacci aqui, a gente rapidamente, tá caindo aqui, rapidamente a gente vê aqui que houve uma rejeição da 786 da Fibonacci, ou pelo menos está nesse momento buscando uma briga contra ela. E o que a gente tem de factível aqui? Se por algum acaso a gente romper essa zona, a gente tem alvos próximos a 3.900 da Fibonacci. Alvo esse também, região aqui desse fundo anterior que foi rompido. Então, quer dizer, se o gráfico do Bitcoin fizer esse processo de alta, ele vai arrastar o Bitcoin junto com ele, certo? Arrastando o Bitcoin junto com ele, a gente muda rapidamente aqui para o gráfico do Bitcoin. O que a gente tem aqui no gráfico do Bitcoin? Se isso acontecer, nesse período a gente consegue fazer o rompimento daquela linha de tendência que está vindo desde lá de cima, que a gente já cansou de conversar sobre ela, e semelhantemente a gente vem para buscar algum topo descendente ou até topo duplo em relação aos 20.500. Essa zona aqui vai ser importantíssima para as operações que eu vou falar para vocês a partir de agora. São as operações que eu estou de olho essa semana, certo? Operações estas que semana passada deu muito bom, a de Dix, e eu continuo com ela aberta. O que aconteceu na de Dix, Felipe? Bom, aqui, ó. Quando a gente fez o rompimento dessa região aqui que eu tinha falado para vocês que era onde eu estava de olho, ela fez o rompimento, eu não entrei no rompimento, eu entrei no reteste. Na verdade, eu entrei nesse candle aqui quando retestou a média 21. Aí eu aproveitei e fiz um belo lucro nela. Mas ela deu uma segunda chance aqui, fazendo mais ou menos 10 a 15% nesse topo aqui, certo? Aonde ela fez essa divergência e valeria a pena ter fechado ela. O ponto aqui ela continua ainda nessa zona de suporte e nesse momento ela retestou com um excelente martelinho. Então, se fechar dessa forma, se continuar um processo de alta aqui, a gente pode com certeza ter mais aí 10 a 15% de lucro nela nessa semana. Segunda cripto que eu estou de olho é a AVAX. Felipe, você falando de AVAX, com certeza. Eu não sou muito fã de AVAX, não, todo mundo já sabe aqui, mas eu seria meio bobo se eu ignorasse esse fundo duplo com essa belíssima divergência no RSI que está ocorrendo. Então, o que eu estou de olho agora? Eu estou de olho na AVAX e um eventual rompimento dessa zona de resistência. Eu não vou entrar no fundo porque eu não gosto desse ativo o suficiente para achar que é uma oportunidade. Mas, graficamente falando, se romper essa região aqui vai confirmar como um fundo duplo. Precisa ter o rompimento para ter uma confirmação de fundo duplo. E aí, quando tiver rompimento e confirmar um fundo duplo, a gente tem aí alvos próximos a 17 dólares. Então dá pra gente fazer aí mais algum lucrinho interessante, quem sabe até carregar até os 18 ali, certo? Segundo ponto, ou melhor, terceiro, né? Optimism. Eu gosto do Optimism, é um ativo interessante. Nesse caso aqui a gente está falando de uma nítida divergência gráfica. O RSI buscou a região da sobrevenda bem neste candle aqui, e aí o ativo desceu, porém o indicador subiu, que demonstra fundo, né? Mesma questão da AVAX aqui, a gente está esperando um rompimento, até porque está formando um padrão gráfico que exige um rompimento para que nós venhamos a operá-lo, certo? E aí eu não sei se esse padrão gráfico vai ficar essa palhaçada aqui até que ele rompa para um lado, né? Nesse padrão gráfico aqui, a chance da gente romper para baixo é muito alta, mas nada impede também que a gente não faça como fez a de Dix. Faça dessa zona aqui a ser rompida um suporte e aí a gente entra buscando uma bela de uma alta aí, certo? Vale lembrar que se ele romper isso aqui, a próxima resistência vigente tá lá na região dos $1. Então dá pra gente fazer uma capitulação de lucro interessante nela aí. Por fim, mas não menos importante, a Quant. Felipe, o que tu quer fazer na Quant? Cara, a Quant ela subiu muito e tudo que sobe muito tem que corrigir. Só que pode ser que essa correção não seja uma correção de fato daquelas pesadas, seja só uma correção leve. O ponto é o seguinte:
Se você jogar uma Fibonacci no gráfico total dela, tu vai ver que ela está rejeitando aqui a 0,38. Rejeitou a 0,38, pode ser que ela faça um retorno até a 0,23, zona dos 130 dólares aproximadamente, topo anterior que foi rompido, e faça uma segunda pernada, pelo menos para tentar um topo duplo em relação a 0,5, que foi a zona que ela rejeitou nesta semana que estamos findando, certo? Ela buscou 230 dólares, rejeitou e fechou abaixo da 0,38, que é a 180 dólares. Então podemos pegar essa operação nas duas pernas, buscando o reteste e depois buscando um segundo golpe ali a 0,5. Pode ser que isso aconteça. Obviamente, outra coisa que vale lembrar aqui também é a sobrevenda sobrecompra do RSI, tá? No semanal, que tem muito mais peso. Obviamente, todas essas operações dependem da abertura do SP500, né? As de short vai depender, obviamente, se ele abrir de forma negativa, aí a gente já começa a olhar mais para short aqui na Quant. Se ele abrir de forma positiva, a gente já começa a olhar para os longos que a gente pode abrir aqui nessas nessas 3 criptos aqui. O ponto é vocês aguardarem todos os rompimentos e entrarem na hora certa. Paciência é a chave, mas tem muito material de estudo aí, certo? Menção honrosa a Didix, que eu falei semana passada e deu uma belíssima operação. E ainda continua em um caráter de fundo duplo no semanal. E é isso. Se foi útil para você, deixe seu like, segue se você não é inscrito e valeu. Tamo junto.